Uma das suas principais características é oferecer dados apenas para leitura. Letra A, RAM, letra B, ROM, letra C, CPU, letra D, Setup e a letra I, CMOS. Bem, pessoal, quando nós falamos principalmente de memórias do computador, que é o que descreve boa parte das alternativas aí, porque a letra A é um tipo de memória, memória RAM, a letra B também é um tipo de memória, memória ROM, ali a CMOS também é um tipo de memória. Aqui, na verdade, só CPU e Setup que não são tipos de memória. Então, vamos organizar o nosso estudo assim. Quando a gente fala sobre a sigla ROM, R-O-M, essa sigla vem de Read Only Memory. Quer dizer, traduzindo para o português, memória somente de leitura. Então, a própria sigla da memória ROM significa memória somente de leitura. E ela é conhecida como uma memória não volátil, que o seu conteúdo não é apagado quando o computador é desligado. Quer dizer, mesmo que eu desligue o computador, todos os dados que estão armazenados nos microchips de memória ROM serão mantidos. Quer dizer, ela não perde os dados na ausência de energia elétrica. Isso significa que ela não é volátil. Agora, por que chamar ela somente de leitura? Porque os dados que estão aí gravados dentro desse microchip de memória ROM, eles são gravados pelo fabricante desse microchip. Para o usuário, a memória ROM é uma memória somente de leitura, que ele pode apenas realizar a leitura dos dados que já estão gravados aí dentro desse microchip de memória ROM. Então, quem grava no microchip de memória ROM é o fabricante do componente. O usuário só vai realizar a leitura dos dados que ali estão armazenados dentro desse microchip. Outra dica importante sobre a memória ROM é saber que ela é conhecida como uma memória permanente. Isso quer dizer que os dados permanecem armazenados na memória ROM mesmo na ausência de energia elétrica, porque ela não é volátil. Isso significa dizer que os dados são permanentes, que é diferente da memória RAM, que os dados são temporários. Então, quando a gente fala da memória ROM, ela é uma memória permanente. Um exemplo clássico de programa armazenado em microchips de memória ROM é o chamado BIOS, que é o Sistema Básico de Entrada e Saída, e é um exemplo de recurso que pode ser armazenado em memória ROM. Então, tem muitos computadores que possuem esse programa chamado BIOS, Sistema Básico de Entrada e Saída, que serve para inicializar o sistema, e muitos desses computadores, esse programa chamado BIOS para inicializar o sistema, está armazenado em microchips de memória ROM. Outros podem estar armazenados também em microchips de memória flash, mas BIOS é um bom exemplo de software, de programa armazenado em microchips de memória ROM em muitos casos. Bem, pessoal, quando a questão então sugere ali, quando a gente vai fazer a leitura, diz uma das suas principais características é fornecer dados apenas para leitura, a resposta tem que ser ROM, da letra B de Brasil, porque o termo ROM significa exatamente isso, memória somente de leitura. Não era RAM, a sigla RAM significa memória de acesso aleatório, e a memória RAM é de leitura e escrita. Observa aí, então, o que difere a memória RAM da memória ROM é que a memória RAM primeiro, não é somente de leitura, a memória RAM é de leitura e escrita, e segundo, a memória RAM é volátil. A memória RAM perde os dados na ausência de energia elétrica. Bem, pessoal, então aqui de fato ficou a nossa letra B de Brasil como gabarito. CPU da letra C é a unidade central de processamento e é o processador do computador, onde os dados são processados de forma centralizada. Setup é um programa que muitas vezes é armazenado também na memória ROM, mas Setup é um programa muito utilizado para alterar as configurações de inicialização de um sistema. E CMOS é uma memória de leitura e escrita, que é volátil também e armazena também algumas configurações de inicialização do sistema. Tanto é que temos lá na placa-mãe uma bateria, é uma pilha chamada bateria da CMOS, que serve para manter a energia elétrica para a CMOS não perder as configurações de inicialização. Então aí uma breve explicação sobre esses itens que estão na letra A, B, C, D e E, mas a resposta aqui B de Brasil.